Graças a Deus. E a palavra que eu tenho para este momento, para levar até você, está na segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, e é do versículo 11 até o versículo 13. E eu vou ler essa palavra agora. Segundo Timóteo, do capítulo 2, versículo 11 até o versículo 13. Palavra fiel é esta, que se morremos com ele, também com ele viveremos. Se sofremos também, com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se fomos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo, meus irmãos. Eu quero agora aproveitar e pedir que você deixe o seu like, o seu gostei, se inscreva no canal. Fale para outros também desse canal. E também você vai encontrar aí no link as informações necessárias para se inscrever na Faesta Academia. Isso é muito importante para aprender mais da palavra. E eu quero agradecer agora os muitos irmãos que deixem sempre o seu comentário. Isso é muito bom, nos anima bastante. Vamos à leitura da palavra. Eu vou ler mais uma vez. Palavra fiel é esta, que se morremos com ele, também com ele viveremos, meus irmãos. Eu vou fazer uma pausazinha agora aqui. Quanto de nossos irmãos pagaram um preço tremendo? Se nós olharmos a história da vida dos apóstolos, somente me parece, pelo que nós mencionamos, que é João, que morreu de morte natural. Mas esse homem também foi levado prisioneiro para a ilha de Patmos. Diz a tradição, espero que é verdade, que é um comentário geral, que ele foi lançado num tacho de azeite fervente para morrer cozido. E não aconteceu nada com ele. Mas quantos os outros apóstolos morreram? Alguns foram esfolados, queimados. Então nós vemos assim, a história tremenda. Pagaram um preço. E a palavra diz que se morremos com ele, também com eles viveremos. E o evangelho cresceu. E a nossa história do martírio da igreja, meus irmãos. Quantos homens de Deus, santos, santas, e podemos dizer, como diz a Epístola aos Hebreus, homens dos quais o mundo não era digno, morreram dessa maneira. Nós vemos que a própria palavra diz que Isaías morreu cerrado nos dias de Manassés. Paulo foi degolado nos dias de Nero em Roma. Pedro foi crucificado. Barnabé, pelo que consta, foi queimado vivo lá na ilha de Chipre. Esses homens pagaram um preço, meus irmãos, para o evangelho chegar, mas o evangelho cresceu. E a palavra então diz, se morremos com ele, também com ele viveremos. Meus irmãos, vamos analisar esse morrer em dois sentidos e viver com ele em dois sentidos. Morrer, a morte física mesmo, o sofrimento. Mas vamos também pensar agora na morte figurada. Paulo diz assim, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. O que é que eles... Olha, eu por todos os efeitos para a lei, eu estou morto, já estou crucificado. Aquele velho Paulo acabou, seu velho Saulo, agora é Paulo, mas mesmo assim eu estou crucificado com Cristo e estou vivendo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. E onde que a palavra diz, se morremos com ele, também com ele viveremos. Então, no verdadeiro sentido, que entendemos aqui que é o literal, se morremos por causa de uma perseguição, não negamos, vamos viver com Cristo, meus irmãos, viver toda uma eternidade.
Muitos crentes não conseguiram suportar, não aguentaram. O sofrimento é tremendo. Mas aos vencedores, homens que foram queimados, como Policarpo, me parece que era o pastor da igreja de Minas, prenderam, botaram numa estaca, a fogueira em volta, e oferecendo isso, oferecendo aquilo. E parece que tem uma história que e eu vivi a vida toda com ele foi fiel, não vou negar agora. Morreram queimados. Esperança de viver com Cristo. Mas diz a palavra, se sofremos com ele, também com ele reinaremos. Agora vamos lá o lado negativo. Se negarmos, também ele nos negará, meus irmãos. E quantas vezes, vamos comentar agora um pouquinho. Quantos crentes que podemos apresentar como a história que eu li no livro de um determinado carvalho. Carvalho é uma frondosa, eu não conheço. E diz que numa fazenda tem um carvalho. E esse carvalho enfrentou temporais, tempestade, ele estava lá. Não caiu. Mas, de repente, uma noite assim, veio uma brisa, como um ventozinho um pouco, mas não era tempestade. E se ouviu um barulho. E aquele carvalho, no dia seguinte, foi por terra. E a pessoa botou a mão na cabeça, mas como? Não foi vento para derrubar. Mas quando ele foi olhar no tronco do carvalho, tinha entrado um bicho e tinha ruído, e ele estava só na casca. E aqui a palavra nos diz uma coisa, se negar, ele também não negará. Às vezes, crentes que passaram tribulação, luta, permaneceram fiel. Mas depois, no correr da jornada, entrou o bicho na sua vida. Foi deixado levar por alguma coisa, pelo dinheiro, por isso, pela fama. Então ele começou a negar Jesus, começou a se distanciar de Jesus. Então ele está negando o Senhor. E ele vai negar no dia seguinte. Não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós, que praticais a iniquidade, meus irmãos. Eu sempre me lembro daquela passagem do Sermão da Montanha, capítulo 7, né, onde Jesus diz, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Muitos me dirão naquele dia, mas, Senhor, nós não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônio, não fizemos maravilha. O Senhor, não vos conheço. Meus irmãos, que palavra tremenda. Então está se cumprindo. Ele vai negar. Pessoas que profetizaram, pregaram, poderosas na pregação, fizeram milagres, coisa poderosa, mas saíram fora do plano. É igual o carvalho que eu mencionei. Enfrentou tempestade, mas o bicho entrou. Meu irmão, minha irmã, eu quero terminar essa mensagem. Existe o bichinho da dúvida, os demônios terríveis, que se a pessoa não vigiar, abre a porta para ele. E aquele bicho entrou no cerne do carvalho. E o bicho, às vezes, da concupiscência, da maledicência, dos prazeres do mundo, da fama do mundo, tem entrado na vida de muitos obreiros. E estão igual aquele carvalho, só aquela ave frondosa, mais bichada, aí vem um vento maiorzinho, ele cai. Não vai entrar na eternidade, meus irmãos. Jesus diz, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Se formos infiéis, ele, Jesus, permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Ele é fiel. Então, você foi chamado para obedecer. Foi chamado para ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Eu estou falando agora um pouco direto para os obreiros. A jornada é longa, meus irmãos. Eu pastoreei a igreja aqui em Santa Catarina por mais de 40, ou quase 40 anos.
Fora o tempo que eu passei de evangelista no Rio e presbítero, dirigindo congregação. Mas a receita é ser fiel até a morte, até o final. E graças a Deus, hoje estou jubilado, estou pregando pela misericórdia de Deus. E que Ele me guarde para continuar fiel, tendo vitalidade espiritual, estando envelhecido no físico, mas o vigor espiritual, porque se renova. E esse renova é pelo poder do Espírito Santo, lendo a palavra, orando, que é o que eu estou fazendo e pregando. Aqui que eu posso. Aqui eu posso pregar. E você está me ouvindo? E quantos são edificados? Que o Senhor abençoe a todos. Graças a Deus por isso. Eu quero orar. Pai eterno, eu quero pedir por todo o teu servo que me ouve, são os obreiros, abençoa os obreiros, tu ajuda os obreiros teu servo, às vezes passo tanta dificuldade, tanta tribulação, Senhor, mas ajuda e dá graça para que todos possamos permanecer fiel. Pai eterno, eu peço em nome de Jesus. Amém.